diferentes, né? E, obviamente, a gente começando aqui vai entrando mais participantes, mas em função do horário, vamos já manter o horário, principalmente porque o horário noturno acaba indo um pouco mais tarde, né? Então, para evitar isso, a gente já inicia. Eu gostaria de agradecer muito o professor Adriano, sempre disponível. O professor, ele já foi meu professor aqui na faculdade, né? Tem um currículo excelente. Na verdade, eu não vou entrar muito no currículo, porque é mais fácil ele mesmo até falar da experiência dele e transmitir aí o que ele já fez e tal. Mas eu assisti a palestra da manhã, muito interessante, e muita gente, inclusive, que não assistiu a palestra toda, até se propôs a vir à noite para assistir a palestra toda, porque pegou pela metade. Porque realmente é uma área muito boa para a gente que é da área de educação física, e a gente, obviamente, tem que ter uma visão um pouco mais holística de tudo. Então, a gente tem que ser um pouco especialista em tudo, né? E é uma possibilidade da gente poder aprender um pouco mais em relação a uma área que, para alguns, pode ser que já conheçam, mas para muitos aí é uma área desconhecida, né? Então, Adriano, eu agradeço muito a sua disponibilidade, como sempre. É uma parceria eterna, né, com a faculdade, né? E a cada vez a gente... E o interessante é o seguinte, que ele já deu outras palestras e sempre tem coisas novas, né? É sempre interessante que você traz sempre coisas novas para as palestras, e isso para a gente é enriquecedor. Eu agradeço e vamos lá. A palavra é sua. Obrigado, Ronaldo. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Ronaldo. É um prazer imenso estar aqui em mais uma palestra aqui com a Anhanguera, porque tenho muito carinho pela faculdade de ter participado, ter dado aula junto ao seu lado, né? Para quem não conhece, eu conheço o Ronaldo há muito tempo, quando eu era atleta, né, do rugby, e ele fez uma avaliação física em mim. Nossa, eu sempre tive como ídolo aí e tive a oportunidade de trabalhar do lado. E a gente está junto ainda, né? Como falou, uma parceria aí que a gente sempre tem o que acrescentar. Estou à disposição. E hoje, o Ronaldo me convidou para a gente estar falando de algo que eu acho muito importante para o profissional de educação física. Além de eu estar cada vez mais encantado com essa área junto com a educação física, eu acredito que a gente pode agregar cada vez mais, que é a inteligência emocional para o professor de educação física. E a intenção de a gente trabalhar é rumo a um novo futuro, né? O seu pensamento, a sua programação te trouxe até hoje aqui. E você pode mudar a forma da sua inteligência emocional, a sua programação, que eu vou explicar um pouco mais, e ter um futuro diferente, esse novo futuro. E a gente começa a questionar, né? Eu acho muito interessante a gente ter umas questões para a gente começar a entender o que é inteligência emocional. E trago essa pergunta, né? Por que existem profissionais que têm mais sucesso e outros não? A gente vê profissionais na área de educação física mesmo, que tem bastante aluno, que consegue ter um retorno financeiro, que ele tem uma independência financeira, que ele é uma pessoa alegre, que ele é uma pessoa carismática, que está sempre rodeado por outras pessoas, outros profissionais e clientes e alunos, né? E por que outros já não têm essa facilidade, né? Se você já parou para pensar por que existe essa diferença desses dois tipos de profissional? Por que existe alguns profissionais que são mais corajosos e outros com medo do mercado ou não se sente capaz, não tem confiança? Dando aula no curso de educação física junto com o Ronaldo, eu pude ver isso nos alunos. Assim, tem alunos que eles não acreditam neles. E eu não digo que é só no caso de alunos de educação física, não. No formado também. Eu acredito que tem momentos que a nossa confiança fica lá embaixo e a gente não consegue trazer um melhor resultado ou uma melhor abordagem para trazer um resultado. Então, o quanto é importante. E por que existem esses profissionais que são e outros que acabam não sendo, né? E eu coloco essa questão para vocês pensarem, para a gente começar a entender um pouco mais essa ideia da inteligência emocional e quanto a gente tem uma programação na nossa mente. Por que alguns profissionais conseguem ganhar mais dinheiro e outros vivem endividados?
E isso a gente até acostuma ver muito na forma quando eu dei aula de educação, no curso de educação física, falava muito sobre a obesidade, né? Que a obesidade é algo comportamental também, né? A gente sabe que tem a fisiologia, a fisiopatologia que influencia a pessoa a estar engordando, mas a gente sabe que o comportamento é um dos mais importantes, né? Que existem pessoas que emagrecem e a família continua acima do peso. Em algum momento essa pessoa volta a engordar. Por que, que ela volta a engordar? E com dinheiro é a mesma coisa. Por que, que existem pessoas que conseguem ganhar dinheiro e a família às vezes ela não tem uma situação boa, está toda quebrada e essa pessoa volta a quebrar para ficar igual à família? Ou até ela tem um pensamento, digamos, medíocre, né? Mediano, ou até inferiorizado. Ah, eu não consigo ganhar dinheiro, isso não é para mim. E por que que tem outros profissionais que têm essa realidade, que conseguem, que vivem uma situação de sucesso. Sucesso não só em dinheiro, né, como eu falo. E eu coloco mais algumas perguntas para o profissional de educação física ou até para o aluno, né, que ele está assistindo a nossa palestra aqui. Você tem planos de negócio? Seus planos, a sua profissão foi planejada para você ou você só entrou no curso de educação física e está deixando a vida me levar? Porque o que você não programa, você não sabe para onde ir, né? Então é importante ter um plano de negócio, né? Você tem um planejamento financeiro. Quantos profissionais, quantos alunos eles conseguem ter, digamos assim, os seus gastos mensais? Ele tem um planejamento, digamos, de investimento, digamos, de tudo que eu recebo, a minha receita total, meu faturamento, X% é um investimento, X% vai para uma reserva financeira para caso de escassez, de passar algum problema de saúde, eu ter esse dinheiro guardado. Quantos de vocês conseguem ter esse planejamento financeiro, essa educação financeira? Quantos de vocês têm um planejamento de agenda? Em alguns momentos a gente começa a trabalhar e os trabalhos começam a aparecer, você consegue ser mais conceituado, reconhecido e vai aparecendo mais trabalho que chega um momento que você só trabalha. Você não tem um tempo para você não tem um tempo para a família, não tem um tempo para a sua espiritualidade, não tem um hobby e acaba sendo uma pessoa que só trabalha. Uma pessoa que tem dificuldade, que começa a ter dificuldade com a família, né, com o parceiro, com a parceira, ele já não tem aquela chance de conversar, de trocar, e isso começa a distanciar e a estragar alguns relacionamentos, né? Por isso que eu coloco aqui, você já parou para pensar como que está a sua vida profissional e como que está a sua vida pessoal? Ela já foi planejada? Existe algum plano em relação a isso? Né? E eu vou dar uma entrada aqui, contar uma história. Esse aqui é meu, digamos assim, a minha caminhada na educação física e junto com a inteligência emocional. Sou formado em educação física, me especializei, fiz um mestrado e foi quando eu estava, digamos assim, estagnado na profissão emocionalmente. Foi quando eu tive um problema pessoal que um dos melhores amigos há 10 anos atrás faleceu no meu colo e aquilo me marcou muito, entrando no estado de tristeza profunda, que a gente chama de depressão. E ali eu comecei a destruir tudo que eu construí como profissional. Digamos, todo o reconhecimento eu comecei a destruir, porque eu comecei a faltar no trabalho. Eu já tinha uma academia, né, mas mesmo assim eu não acompanhava meu sócio, eu não dava as aulas que eu tinha combinado, que era o meu compromisso, né, começava a cancelar as aulas, fui perdendo aluno, e essa tristeza, essa mistura de ansiedade, não conseguia sair de casa, e fui entrando cada vez mais nesse buraco. E foi quando eu comecei a fazer uma terapia. E foi muito interessante, foi uma psicanálise, fiz algum tempo, foi muito importante, eu não descarto e indico para todo mundo. Mas foi ali para frente que eu comecei a olhar a mente de uma forma diferente. Mesmo que eu falava para os meus alunos, clientes, é a cabeça que manda no corpo na hora de treinar, e eu não usava isso. Daí eu passei, tive um primeiro contato em uma sessão de hipnose clínica. E nessa sessão de hipnose clínica, eu pude ver o que, digamos, que eu estava me instruindo e mudei. Mudei meu pensamento, minha programação ali em uma única sessão, que eu falo que foi bem separador de águas na minha vida. Dali eu comecei a ter curiosidade de entender o que aconteceu comigo e saber se eu poderia fazer isso com outras pessoas na área de educação física. Então eu fui atrás,
fui fazer minha formação em hipnose clínica, minha formação em PNL. Para quem não conhece, PNL é a programação neurolinguística, é como a gente consegue olhar a programação que você foi colocado do 0 aos seus 7 anos, que a gente diz que é a primeira infância. Depois eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas, me formei em coaching também, fiz MBA em coaching. E tudo ali eu consegui entender mais como a mente funcionava. E eu comecei a colocar isso na parte prática nas minhas aulas. E eu comecei a ter bons resultados, onde eu criei uma outra academia, que é um estúdio de personal. E eu criei esse curso de educação física de sucesso, que eu ensino tudo isso que eu vou falar hoje, que é você usar essas técnicas, digamos, de persuadir, técnicas de mudar o estado emocional do seu aluno para que ele consiga ter bons resultados. Conseguir não faltar, conseguir não fugir na alimentação, tudo isso você consegue com essas ferramentas, digamos assim, usando hipnose, usando técnicas de coaching. E depois de tudo isso, eu acabei sendo homenageado pelo CREF como profissional do ano, que eu coloquei aqui na foto. E eu achei muito interessante que assim foi muito bom e até considero rápido essa mudança. E eu acredito que esse é um sucesso que eu acredito que a gente busque, né? Que reconhecimento, faturamento na parte financeira, estar bem com o seu lado pessoal, com família. E eu falei para mim mesmo, eu preciso colocar isso para que outros profissionais consigam atender seus clientes, seus alunos e terem mais sucesso. Esse sucesso do aluno também, o resultado do aluno. E a gente começa a questionar depois disso, assim, o que a gente aprende, né? O que você aprende na faculdade ou até em colégio e o que o mercado exige, né? E a gente vai entrar nessa parte um pouco de gestão de carreira, que tem tudo a ver com a inteligência emocional. Porque se você tem uma inteligência emocional, você consegue ter, digamos, um outro tipo de entendimento e outras ações para ter bons resultados. E a gente vê hoje assim, que a inteligência emocional para o desenvolvimento profissional e pessoal. Se o profissional ele não está crescendo, ele está morrendo. Se ele não está conseguindo desenvolver, possivelmente ele está perdendo. Então a gente até uma visão da biologia, né? Que não está crescendo, está morrendo. E a gente vê isso também na parte de inteligência emocional no coaching, né? E outra parte que eu vou abordar aqui é como funciona a nossa mente e a mente do nosso cliente, do nosso aluno. Como que a gente pode ter leituras e mudar comportamento de uma forma positiva para você ter esse aluno com bons resultados, para esse aluno, digamos assim, conseguir o que ele almeja, porque você está aí para ajudar numa dor dele. A dor pode ser uma dor de emagrecimento, que não consegue emagrecer, a dor pode ser algo realmente um pouco mais de desempenho, né? Que a gente fala melhora de força, ou até a parte esportiva, a parte educacional. Então você está aí para resolver um problema, uma dor do seu cliente. Então se você entende mais a mente dele, melhor você vai conseguir acertar. Eu vou falar um pouco sobre o Mindset Ágil, que é o Mindset para a gestão de carreira, que é o que a gente diz que são pessoas que conseguem mudar rápido a programação. A gente fala que errar faz parte, mas errar rápido e ter uma tomada de decisão rápida para você ter uma melhor carreira, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a importância de um planejamento profissional, né? Quanto que a gente passa despercebido isso. E eu coloquei aqui 2 profissionais que hoje existem no mercado. O profissional tipo 1 é aquele que não se valoriza, ele tem uma autoestima muito baixa, ele não confia na profissão dele, não confia nele, né? Ele não sabe o que vai fazer nos próximos anos, daqui 1 ano, daqui 2 anos, quem dirá 10, 20 anos. Você já pensou que forma que vai estar a sua profissão no final do ano? Pelo menos você tem que programar, né? Se você não programa, a vida vai te levar. É bem o estilo da música do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida me levar. E daí você não tem o que reclamar. Na verdade, você vai acabar tendo chance de ser uma pessoa que acaba dizendo assim que é culpa das pessoas, culpa do governo, culpa do seu chefe, culpa da sua família, que você não consegue desenvolver a sua profissão e ter uma carreira de mais sucesso, né? A síndrome da Gabriela, que eu coloquei aqui, são pessoas que elas não mudam, que ela não muda a programação mental dela, que ela vai falar assim, eu sou assim, eu fiz assim, eu nasci assim, é bem igual à música, né? Para quem não conhece a música, eu não sou bom para cantar, mas na música fala isso, eu nasci assim, eu sou assim.
Então, o profissional que pensa dessa forma, ele já é um profissional que ele está dando chance de não evoluir, de não crescer, de não ter novas habilidades, de não conseguir ter mais sucesso com essas habilidades. Profissional tipo 1 é aquele profissional que reclama do trabalho, que eu comentei agora, mas não faz nada para mudar, nada para melhorar. Ele está sempre colocando a culpa nos outros, né? Porque é mais fácil, né, ele como vítima passar por um processo. E hoje, mais do que nunca, nessa pandemia, a gente ouve muito isso, que a pandemia é culpa da pandemia, é culpa do governo, e se a gente depender dos outros, o que será da gente, né? Então, o que eu vejo hoje é como profissional tipo 2, como eu quero ser esse profissional e eu quero ensinar os profissionais de educação física ser esse profissional do tipo 2. Saber se valorizar e ganhar assim, mais dinheiro com isso, saber ter mais confiança, conseguir ter mais trabalho de uma forma que ele cria oportunidade, né? Ter um plano de carreira, ele ter nesse plano de carreira o que ele vai fazer no primeiro semestre, segundo semestre, daqui a um ano, colocar metas, colocar um propósito de vida profissional, não só pessoal, mas profissional. Sem propósito a gente não tem para onde ir. O propósito, a nossa meta, é o nosso norte. Se a gente não tem o norte, você vai ficar remando para qualquer lado. E ao contrário da síndrome da Gabriela, eu coloquei aqui o mindset ágil de sucesso. Foi o que eu falei. É aquele profissional que consegue aceitar que às vezes não deu certo, foi um erro, e ele muda rápido de ideia, porque ele muda de decisão para ter um sucesso naquilo que não deu certo. Ele não vai ficar chorando, ele não vai ficar colocando a culpa em ninguém. Ele vai ter a disposição de decidir mudar, né? E ter essa autogestão na vida pessoal e profissional. A autogestão que eu digo da inteligência emocional é saber qual é o sentimento que você está sentindo agora. Você já parou para sentir o que você sente? É muito curioso a gente falar isso. E quando você sente, o que você fala para a sua mente? Qual é a sua conversa interna? Tem pessoas que nem sabem o que estão passando e às vezes ela cria algo na mente dela negativa, vai entrando cada vez nesse ciclo negativo e acaba tendo uma dificuldade dessa gestão emocional. Profissionalmente ela vai ser um profissional às vezes arrogante, às vezes mal criado, ao ponto porque ele não sabe lidar com a emoção dele, muito menos com o seu cliente. Se você tem isso ou ao contrário, eu acredito que é muito sucesso para você ter as pessoas e, claro, seu cliente, seu aluno ao lado. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você aceitar que tudo na sua vida você é responsável. Eu digo responsável e não culpado. Em uma palestra corporativa, que eu trabalho também como coaching, como hipnose, e atendo algumas empresas. Eu dei uma palestra para a GM, e lá eu falei muito sobre a autorresponsabilidade, e uma pessoa me perguntou se seria a responsabilidade dele que a esposa traiu ele. E eu falei, com certeza, porque você escolheu essa esposa. Você poderia até não saber tudo dela, mas é responsabilidade sua conhecer e aceitar. E tudo na sua vida, quando você traz a responsabilidade, você tem chance de mudar. E quando a responsabilidade não é sua, você é dependente dos outros. Então, a minha intenção é passar um conteúdo aqui, mesmo que seja de uma forma mais básica, para você ser esse profissional tipo 2, para você conseguir ter um reconhecimento, para você se valorizar, ter uma confiança, ter mais dinheiro, porque todo mundo precisa também ter esse reconhecimento financeiro, né? E a gente entra sobre a importância da inteligência emocional para o desenvolvimento profissional e pessoal desse profissional de educação física. E a primeira coisa que eu quero falar é que antigamente a gente pensava, existe o profissional, existe o seu lado pessoal. Hoje, na inteligência emocional, a gente entende que é um ser só. Então você tem que estar bem emocionalmente para trabalhar e bem emocionalmente para o seu momento pessoal, com a sua família, sabendo ter essa gestão emocional, sabendo ter uma empatia, entender as dores das pessoas e assim ter um convívio melhor, né? Eu estou trazendo alguns dados aqui que é de uma forma geral da população, mas eu acredito, como profissional de educação física, passamos por isso também. E nossos clientes e alunos passam por isso também. Se você observar, 75% dos casamentos acabam antes de completar 7 anos. O que acontece nesse processo? E você possivelmente pode ser que esteja passando, ou o seu aluno. E o que você vai falar para ele? E é muito curioso quanto que a gente influencia
né? De manhã eu estava falando para o Ronaldo que é muito interessante, porque dos profissionais da saúde, digamos que um médico psiquiatra, você vai a cada 3 meses, 6 meses nesse médico. No psicólogo, numa nutricionista, você vai 1 mês ou um pouco mais nessa profissional. No psicólogo, você vai 1 vez na semana com esse profissional. No educador físico, você fica 2, 3, 5 horas por semana com esse profissional. Então, qual é o poder que a gente tem de ajudar a parte emocional? Imagina o seu aluno com problema no casamento. Você vai falar, termina esse casamento, ele não serve para você. Quem somos nós para falar algo para alguém o que é certo, né? Eu acredito que a gente pode ter orientações, é como eu coloquei no começo, perguntas poderosas traz respostas poderosas, né? 85% dos profissionais se declaram infelizes com seu atual trabalho. Esse eu incluo dos dois lados, o profissional e o seu cliente. Como que você vai agir com o seu cliente que ele está lá infeliz, com, digamos, o seu estado emocional negativo na hora que ele está com você, ele vai te poluir? Eu já tive isso no passado, clientes que chegavam insatisfeitos, infelizes e me deixavam mal e eu acabava carregando isso para o meu dia e tendo uma aula péssima com outro profissional. Quanto que você consegue ter digamos, essa blindagem emocional? Você primeiro tem que conhecer mais um pouco o seu interior para ter realmente esse controle e, claro, lidar com esse cliente mudando o estado emocional dele, porque a gente está aqui eu pelo menos acredito que o propósito do professor de educação física é fazer o seu aluno ser a sua melhor versão, fisicamente e emocionalmente. Por isso que esse lado emocional eu acho muito importante a gente ter conhecimento. 52,5% da população está acima do peso, sendo que 17,9% estão obesas. Se a gente entender que hoje na pandemia, mais do que nunca, esse número deve ter aumentado, porque as pessoas estão tristes e vão comer. Tem momentos que a pessoa está feliz e vai comer. Ela começa a colocar como recompensa a comida e ao invés de ela estar trabalhando o seu emocional no momento, digamos assim, eu posso me divertir de outra forma e não estar me alimentando ao ponto de eu ficar doente de tanto que eu como, com a ideia de estar obeso. 77% dos brasileiros não se sentem realizados. Então, o que você pode fazer para você trazer essa realização para você, se você inclui nesses 77%? Se seu cliente inclui nesses 77%, o que você pode, qual ferramenta usar para mudar esse estado emocional? 96% dos brasileiros não possuem metas claras e definidas. Foi o que eu falei, sem propósito de vida, profissional e pessoal, você é mais um remando em um mar que existem grandes opções e você às vezes não consegue conquistar nenhuma, não tendo conquistas, digamos, concretas para ter resultados e você se sentir satisfeito. 80% dos brasileiros possuem pelo menos uma conta atrasada. Se a gente olhar essa forma de essa educação financeira, é falta de inteligência emocional. Porque com a inteligência emocional você consegue buscar novas habilidades, como essa educação financeira, e entender o que é uma reserva, quais reservas que você precisa ter, se você é um profissional CLT ou você é um profissional prestador de serviço, autônomo, como que você precisa viver para se proteger. Porque a hora que você entra em um ciclo negativo ou não tem inteligência emocional para lidar com o seu financeiro, as contas vão acabar aumentando e você entra nesse número, se você já não vive nesse número, né? 45% dos filhos não se sentem amados por seus pais e vice-versa. Isso eu acredito que é muito comum pela programação que a gente tem dos nossos pais, por não ter sido amado ou receber um carinho e não sabe replicar isso. Eu passei por isso. Meu avô morreu quando meu pai tinha 1 ano de idade, então ele não recebeu o carinho de um pai. Então ele não soube dar esse tipo de carinho. Ele me deu tudo, mas o carinho de me abraçar, beijar, esse tipo de carinho ele não fazia. Foi da onde que eu tive esse processo de inteligência emocional e observei isso. E eu comecei a fazer isso. Chegava, encontrava com ele, dava um beijo no rosto, coisa que a gente não fazia. Abraçava ele. Quantas vezes eu comecei a falar que eu amava ele e hoje eu recebo isso dele. E é muito prazeroso para os dois lados. E muito interessante eu observar que ele faz isso com meus sobrinhos, que são seus netos. Ele tem mais amor, consegue mostrar mais amor. Então, a gente precisa ter uma inteligência emocional para saber lidar e reverter isso. E a inteligência emocional tem muitas técnicas, muitas ferramentas que a gente pode usar.
E segundo a OMS, a depressão será a doença mais impactante no mundo. Isso antes da pandemia. Hoje eu posso te deixar bem claro que é uma das doenças que mais impactam as pessoas. Claro que tem outras coisas acontecendo no mundo, mas a gente vê hoje quanto a criança, o adulto jovem, o adulto, o idoso está passando por esse processo. A gente tem escutado várias histórias negativas nesse processo. Então, como profissional de educação física, como você vai trazer a melhor versão do seu aluno, do seu cliente, deixar ele com uma boa qualidade de vida, você precisa entender, na minha visão, o profissional de hoje precisa entender que ele consegue ter essas ferramentas e fazer o seu trabalho com o melhor resultado. E esse Daniel Goleman, que é um psicólogo de Harvard, ele escreveu o primeiro livro sobre inteligência emocional. Ele foi um dos primeiros que começou a colocar no mercado esse conteúdo. E ele coloca isso, apenas 13% das pessoas fracassam por falta de QI. O QI é o quociente de inteligência. Digamos que é a sua graduação, a sua especialização, o seu mestrado. Tudo isso a gente considera como QI, porque você precisou dessa inteligência para conquistar. Mas as pessoas fracassam pelo seu quociente emocional, sua inteligência emocional. Ele coloca aqui que 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. E eu vou te passar mais uma informação. Os profissionais hoje são contratados pelo seu QI, o seu currículo. Você vai mostrar o seu currículo, você vai mostrar ter capacidade, expertise para ser esse profissional que a pessoa está contratando. Só que os profissionais estão sendo dispensados pela falta de inteligência emocional. Pela falta de inteligência emocional com o cliente, ou com o colega de trabalho, ou com o seu superior. Ele não sabe, às vezes, lidar com a sua emoção, acaba sendo uma pessoa negativa, sendo mal criado, ou até pior, ao ponto de perder o emprego. Então, se a gente conseguir olhar dessa forma, é tão importante do que desenvolver o seu currículo ou você desenvolver a sua inteligência emocional, né? Por isso que eu coloco profissionais de educação física, que só sabem educação física, estão ficando para trás. Porque a gente tem essa visão, né? O que o mercado pede? Aqui tem duas palavras, o soft skill e hard skill. Eu vou explicar para vocês começando pelo hard skill. Hard skill é um pouco do que eu falei sobre a expertise sua. É o seu currículo. Você é obrigado, como profissional de educação física, a ser graduado em educação física. E se você vai para uma área, digamos, eu quero trabalhar com idoso, você tem que buscar especialização para o idoso. É o que eu dei um exemplo de manhã e eu vou repetir ele. Imagine que você vai num restaurante e vem o gerente do restaurante e fala assim, olha, você quer conhecer a nossa cozinha? A nossa cozinha é muito limpa, você quer conhecer? Se você parar para pensar, é obrigatório para o restaurante ter uma cozinha limpa. Você iria frequentar um restaurante com a cozinha suja? Então, isso é obrigatório do profissional de educação física, ele ter esse hard skill, no mínimo a graduação de educador físico, de educação física. E o que seria o soft skill? Seria essas habilidades que vão complementar esse profissional. É o profissional ter mais criatividade, é o profissional ter, de repente, conhecimento de uma língua estrangeira, o inglês, porque com o inglês vai abrir portas ao ponto dele se atualizar, ler artigo científico, ou até buscando esses conhecimentos que eu busquei, sua inteligência emocional, entendendo a hipnose, conhecendo a hipnose, usando a hipnose ao seu favor, sabe? Você conseguindo fazer o aluno não sentir medo do exercício, não sentir dor no exercício. E isso é muito interessante porque essas habilidades vão fazer o profissional ser um profissional mais completo. Então o mercado pede isso. O hard skill, que é a sua base de expertise, e o soft skill, que a gente vai falar um pouquinho as coisinhas que tem sobre como desenvolver isso, né? E eu coloquei essa imagem para você buscar que fase que você se encontra aqui. A fase de conforto, você se sente seguro, em controle? Será que isso é bom? É o que a gente fala. Se você não está crescendo, você pode estar morrendo. Você pode estar destruindo a sua profissão. A zona de medo, você procura dar desculpa para não fazer, não tem confiança para fazer, sabe? Sente afetado pelo que os outros falam. Porque em muitos momentos, às vezes, eu vejo pessoas com um potencial enorme. A hora que ela começa a colocar em prática, alguém faz algum tipo de comentário, alguma opinião, a pessoa fica nervosa ao ponto de não conseguir desenvolver mais aquilo.
ou você está nessa zona de aprendizagem, né? Adquirindo novas habilidades, como eu falei, sabendo lidar com desafios, seus problemas, né? Saindo dessa zona de conforto. E tem a zona de crescimento, que você vai estar já vivendo o seu sonho. Nossa, eu vivo a profissão do meu sonho. Eu sou educador físico, bem reconhecido, financeiramente independente, minha família sempre comigo, ela me ama, eu amo a minha família, estou sempre bem. As pessoas buscam minha companhia porque eu sou uma pessoa carismática, né? Tenho novas metas, consigo conquistar novos objetivos. Que fase que você se encontra? Eu acredito que em vários setores da nossa vida a gente encontra em alguma fase. E é tão interessante como que a gente tem que buscar novos conhecimentos, né? Como eu coloquei, aquele soft skill, novas habilidades. E existem 4 fases do aprendizado. A primeira fase do aprendizado a gente coloca que é inconsciente e incompetente. Você não sabe que não sabe. A segunda fase, você vai descobrir que não sabe tal coisa. Eu vou dar um exemplo da língua inglesa. Você precisa do inglês para atualizar com artigos científicos publicados, digamos, em revistas conceituadas, porque são tudo em inglês. Quando você não sabia que tinha que ler o artigo, você não sabia que o inglês era importante. Então você estava na primeira fase, você não sabia que não sabia. E quando você consegue identificar, nossa, eu preciso aprender inglês para eu ler essas atualizações e ser um profissional melhor. Você entrou já no estágio 2, você conseguiu ter a consciência que precisa aprender, mas você é incompetente, você não sabe o inglês ainda. E com isso você vai buscar entendimento, conhecimento e vai chegar para a terceira fase. Você é consciente que o inglês é importante e competente, tendo aquele inglês, digamos, intermediário um pouco acima, onde você consegue entender, traduzindo, buscando recursos para entender o inglês. Daí até você seguir para a quarta fase. A quarta fase é inconsciente competente. A hora que você dominar o inglês, você não vai ficar pensando em tradução. Você já vai fazer leituras automaticamente, isso de uma forma que vai fluir. Então isso acontece em todos os setores. E é interessante que essa fase de aprendizado, eu espero estar hoje colocando a consciência que quanto é importante a inteligência emocional e vocês busquem competências. E eu estou aqui para ajudar com essa palestra e com o curso que eu vou estar falando no final aqui, apresentando meu curso para vocês. Né? E agora a gente entra nessa ideia de entender como funciona a nossa mente. E para dar essa explicação, eu uso muito o conceito da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que entende nossa mente como um computador. Digamos que nosso cérebro são parecidos com todos. O meu cérebro é parecido com o seu, tanto que a gente aprende isso na faculdade, né? A estrutura do cérebro, a gente estuda a sua anatomia e são idênticas, né? Alguns casos um pouco diferentes, mas dá para se considerar que a gente tem um cérebro igual, então a gente pode considerar que esse cérebro é como se fosse um computador, o seu hardware. Só que o que foi instalado dentro desse computador que é a sua mente? É o seu software. Essa instalação, essa programação começa lá dos seus 0 anos de vida e ela tem muito forte uma programação até os seus 7 anos, que é a sua primeira infância. Ali você vai criar crenças limitantes, crenças que vai fazer você achar que você é incapaz, crenças que vai fazer você estagnar ou desistir. Então é muito interessante a gente entender que a gente tem a chance de fazer um upgrade nesse software e deixar ele poderoso. Você eliminar o que te atrapalha, colocando coisas, crenças poderosas, ao invés de você se destruir dizendo que não é capaz, esse trabalho não é para mim, e passando até outro profissional à frente. Pelo contrário, você se sentindo capaz, fazendo o seu melhor e buscando cada vez mais, digamos assim, o seu resultado positivo. Porque a gente até fala no coaching, né? Antes feito do que perfeito. Na fase do feito, a gente vai aprimorando. É igual um software. Quanto que a gente vê o nosso celular fazer atualizações? E quantas atualizações você já fez na sua mente, no seu cérebro? Fica a pergunta para você. E como que a gente, digamos, comunica, programa nosso cérebro? Com esses 5 sentidos. Tudo na sua vida, e principalmente naquela primeira infância, que você ouviu, tudo que você viu, tudo que você sentiu de cheiro, tudo que você teve de saborear e tudo que você teve de tato,
que você tateou, calor, frio, apertado, pesado, tudo isso está gravado na sua mente, programou a sua mente. E essa programação na sua mente hoje, você conhecendo agora, você ouvindo o que eu estou te dizendo, você tem a chance de fazer uma programação que seja de uma forma positiva e não destrutiva. E essa programação vão criar crenças. E essas crenças são convicções que você acredita. É como as pessoas, às vezes, até o profissional de educação física diz que a nossa profissão ela é desvalorizada, ela é um subemprego, como eu já escutei de outras pessoas me falarem, educação física é subemprego. E essa crença, ela acaba propagando, às vezes até a gente como profissional acaba comentando isso. Só que tudo que você acredita vira verdade. Então, como que é formada uma crença? Eu dou sempre o exemplo, assim, imagina uma sinapse, né? Um neurônio comunicando com o outro. Se você pensa sempre a mesma coisa, digamos que essa comunicação dessa sinapse está sempre repetindo e ficando mais forte. Então, uma hora ela entra até no seu automático, porque tão forte que é essa crença na sua mente, né? E eu dou um exemplo assim, imagine um gramado. E se você atravessar caminhando nesse gramado, uma única vez, a grama não vai acontecer nada. Só que imagine você passando ali diariamente, várias vezes por dia, e muitas vezes, e essa grama começa a morrer, e começa a ficar um caminho de terra. E se você faz isso durante anos, esse caminho de terra fica até mais largo. Isso é uma crença que está no seu cérebro, tanto você pensar daquela forma igual. E muitas pessoas usam essa crença limitante, digamos, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Por quê? Porque nossos familiares, nossa sociedade, a comunidade que você cresceu, a sua escola, a TV, tudo influenciou você ser essa pessoa que pensa desse jeito. E agora eu digo que você tem a chance de ressignificar essas crenças, mudar a forma que você pensa, usando técnicas da PNL, da hipnose e usando essa inteligência emocional. O que seria essa ressignificação? Seria basicamente você imaginar esse caminho de terra que você fez, você parar de passar nele. Quando você para de passar nele, a chance da grama começar a crescer. Imagine que você vai caminhar agora em uma trilha do lado dessa trilha que você fez. Do mesmo jeito, você vai começar a pisar na grama, fazer seu caminho, você pode criar uma crença nova. Aquela crença antiga vai existir, só que ela vai ficar inativa. O mato vai crescer, ela vai existir lá. Você pode até voltar a passar por lá. Mas como você quer mudar sua programação, seu pensamento para ter melhores resultados, você consegue criar um novo caminho, consegue criar uma crença ressignificando. Então é assim que a gente forma uma crença. E as crenças são formadas por repetição ou o impacto emocional muito forte. A repetição, eu acredito que seja muito nossa linha de trabalho. Quanto que a gente faz nossos alunos repetirem movimentos, e quanto que você faz isso na sua mente, repetir uma autoafirmação positiva, repetir que você é capaz, e quanto que de repente você faz o negativo, quanto que você repete que não é capaz, eu não vou conseguir, isso não é para mim, não vai dar certo. Então, professor, eu quero que você consiga ter essa visão interna, olhe para dentro de você e consiga, no primeiro momento, identificar. Primeiro de tudo, você precisa identificar que existe isso, se é que existe isso, porque eu acredito que todo mundo tem uma programação e chega no momento profissional, adulto, que a gente tem que rever essa programação. Tem coisas que seu pai, sua família colocou para você pensar desse jeito. Você não precisa mais. Fazendo esse upgrade no seu software, fazendo essa ressignificação com técnicas que a gente tem da inteligência emocional, né? E dentro da PNL também a gente tem duas mentes, né? A gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Eu coloquei até esse desenho para mostrar quanto que a mente consciente, que é o lado esquerdo, é uma mente que fica raciocinando, ela fica com fórmulas, calculando. Digamos que é uma mente do engenheiro e tem a nossa visão também como profissional, a mente da pessoa que gosta de avaliação física, com planilha, fazendo cálculos e tudo mais. Errado não está. A gente tem a outra mente subconsciente, que vai usar mais a criatividade, que vai usar a emoção. Essa mente subconsciente é a mente mais poderosa porque a gente fica mais tempo nela.
Tudo que você imagina, tudo que você tem em sua mente, uma lembrança, é a sua mente consciente. E tem lugares da mente consciente que a gente não tem acesso, porém ela faz você ter certos comportamentos, como fazer algo que você não achava certo. Quantas pessoas, ou até você teve um relacionamento ou um emprego que você teve se boicotou e destruiu o seu emprego, destruiu a sua profissão, como eu fiz, quanto você poderia, ou alguém que você conhece fez com um relacionamento, teve uma pessoa bacana ao lado e vai lá e destrói o relacionamento, porque está programado no seu subconsciente agir daquele jeito. Então é interessante a gente pensar e entender isso. Vou dar um exemplo, quanto que a gente vive aproximadamente 95% nessa mente consciente. E essa mente, ela tem gatilhos mentais que eu vou explicar como funciona. E eu quero que você entenda o que é estar na mente subconsciente. Imagine hoje de manhã, quando você acordou. Imagine, você acordou lá na cama, o que você estava sentindo? Estava frio? Estava com preguiça? Estava com coberta? Sem coberta? Estava com moletom, de repente com pijama? Se você foi lá naquela memória, naquela cena que você vivenciou, você só foi porque a sua mente subconsciente criou isso. Porque a sua imaginação ou a lembrança está tudo dentro do seu subconsciente. Continuando o que a PNL coloca pra gente, ela coloca essa divisão de 3 divisões dentro do nosso cérebro, né? E a gente começa com a parte mais inferior ali, marronzinha, que é nosso cérebro reptiliano, que é o mais antigo, que é dos nossos ancestrais, digamos, quando a gente nem era Homo sapiens ainda, que era a sobrevivência, né? Ou a gente fugia, ou a gente atacava, ou a gente congelava. A gente vê isso em animais, digamos, é muito comum a gente ver em um animal mais ancestral, como o lagarto, como ele tem essas atividades. Ou ele ataca, ou ele foge, ou ele congela, né? Depois a gente tem um outro sistema, de uma outra divisão do cérebro, que é mais aperfeiçoado, que é o sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções. Ali a gente tem todas as emoções acontecendo. E essa é uma parte do cérebro que ele tem uma ação muito interessante. Dependendo da emoção que você tem ali, você não vai raciocinar, você vai agir. Então você não precisa mandar para a terceira parte da divisão do cérebro, que é o neocórtex, que você vai trazer para o lado consciente, raciocinar. Normalmente você já agiu antes, porque o seu sistema límbico, suas emoções, especificamente dentro da amígdala central do nosso cérebro, você tem todas as emoções ali. E essa amígdala central, ela tem uma resposta que pode mandar tanto para o neocórtex para refinar o pensamento, você raciocinar melhor, como ela já pode dar um efeito, digamos, de uma ação. Ela não precisa passar. Se você olhar nessa imagem, a imagem vermelhinha ali, o sistema límbico, a amígdala central, ela tem uma descidinha para o lado esquerdo, como se fosse uma bolinha. Ela tem um acesso direto para você ter ações. Então, por isso que tem coisas que você faz e não pensa. Como a mulher, dá um exemplo, ou o homem também, que olha a última peça de um produto, uma mulher olha o último vestido na vitrine e ela compra, sem pensar, e ela chega em casa e fala, nossa, eu não precisava disso. Mas ela comprou, porque ali foi um gatilho mental. E para explicar os gatilhos mentais, eu preciso primeiro explicar o que são pensamentos rápidos e o que são pensamentos lentos, né? Eu quero que você pense aqui. Responde para mim. 3, 2, 1, já sabe a resposta. Esse foi um pensamento rápido. É algo que está mais automatizado dentro de você, mesmo que seja um cálculo, mas de uma forma mais simples. Agora eu vou te dar 3 segundos para você responder esse. 3, 2, 1. Não deu nem tempo de pegar a calculadora, né? Então isso mostra quanto que a gente tem facilidade e atalhos dentro da nossa mente para agir. E é daí que vem os gatilhos mentais. O que os gatilhos mentais fizeram com a gente? Fez a gente sobreviver. Quando nossos ancestrais viviam, digamos, num momento de perigo, exposto numa selva, em tribos, você entende que esses gatilhos mentais fez o cérebro não gastar tanta energia e agir. Nada mais é que uma forma de poupar a energia do cérebro e ter ações de sobrevivência. Eu trouxe alguns gatilhos mentais aqui para a gente falar, né?
Esse primeiro aqui, esses são, eu acredito, os principais, mas eu já computei em torno de 35 gatilhos mentais. E eu coloquei os mais usados, ou até alguns se misturam, são parecidos. A reciprocidade. Quando você usa o gatilho de reciprocidade, é muito interessante a pessoa agir como você agiu. Eu vou dar um exemplo. Se você está fazendo aniversário, vem um amigo te dá uns parabéns e te dá um presente. Você fica muito feliz, né? Agradece o presente. Mas quando é aniversário desse amigo, o que você faz? Normalmente é comum dar o presente para esse amigo, porque você recebeu um presente dele. Isso em vários setores. Se você profissional saber usar a reciprocidade para você fechar uma venda ou para você conseguir ter uma aderência a um plano, você consegue ter isso de uma forma natural. O que você oferece e o que o seu cliente, seu aluno está oferecendo para você. Daí cabe você ter um entendimento de que tipo de algo recíproco. Pode ser que seja de uma forma de comportamento, pode ser realmente às vezes um material, pode ser de uma forma de elogio. Você elogia, a pessoa responde fazendo o que você quer com o seu elogio. Então a reciprocidade é muito importante e muito usada. A prova social é muito forte também. Se a gente imaginar esses ancestrais, você imaginar uma tribo indígena, que eles estão, digamos, em grupo para se proteger e até para ir caçar, porque eles precisam de uma estratégia para caçar. Um sozinho tem mais dificuldade, em grupo eles vão ter mais sucesso. Imagine que você está nesse grupo de índios, nessa tribo indígena, e você tem uma roupa cor de abóbora, que aparece de longe e está exposto a ser uma presa. Você acha que os seus amigos vão querer você ao lado? A chance de eles expulsarem você do grupo e você correr um risco de morte, virar uma presa de um animal, isso é muito grande. Então mostra quanto que a prova social é importante. Vou dar um exemplo no tempo moderno. Se você observar os seus amigos, a sua comunidade que você vive, você usa roupas muito parecidas, né? E a gente pode até trazer para a área de educação física. Se você conversar com corredores, pessoas que trabalham com corrida, você vai entender até a nomenclatura que eles usam, que é uma forma de prova social. Você não vai falar, não é comum falar quanto que você corre, quantos minutos por quilômetro. É muito comum a gente escutar pace. Então isso mostra quanto que você já usando esses termos, você já faz uma prova social. A gente vê isso na natação, no esporte, nas atividades aquáticas. A gente vê isso no CrossFit. Hoje, muitas pessoas que fazem o CrossFit, elas cada vez mais ficam mais perto de pessoas assim. E quem não faz, acaba se sentindo, digamos assim, fora dessa tribo. E não falando sobre brincadeiras e piadas, estou falando sobre essa parte social, quanto é interessante e importante, um gatilho poderoso que você pode usar ao seu favor, né? E a prova social seria também um depoimento do seu cliente, que você coloca hoje a rede social, a internet, tá, como uma forma de trabalho, como a gente traz esse soft skill que eu falei, que são novas habilidades, você entender a internet e usá-lo para você trabalhar com educação física e ganhar dinheiro, né? Quanto que uma prova social de um depoimento de pessoas que tiveram resultado com o seu trabalho vai te trazer, vai te deixar um profissional mais forte, mais conceituado. E a autoridade. Se você é um profissional com autoridade, você pode pedir para alunos fazerem atividades que ele pode até sentir medo, mas como ele confia e acredita em você, ele vai fazer, porque você é uma autoridade. É o que a gente vê com os médicos, né? Se você colocar um jaleco branco e aparecer no hospital e você falar qualquer asneira, vai chupar bala para passar essa doença, a pessoa pode acreditar, porque é uma autoridade. Ainda mais que ela está no risco ali, digamos, possivelmente sem saúde, doente. Então, o poder da autoridade, a gente como profissional de educação física, tem que trazer essa autoridade cada vez mais forte dentro de você para poder ter essa conduta com mais segurança, tanto para o aluno sentir a segurança e você vai sentir que vai ser mais efetivo, né? Histórias é uma forma de gatilhos mentais muito interessante, porque você ensina as pessoas contando histórias. Foi um pouco o que eu fiz na hora que eu estava me apresentando, mostrando um pouco do que eu estudei.
contando a história que eu sofri, que eu passei por aquela fase de depressão, o que aconteceu. É uma história que eu estou ensinando que existe chance de você sair dessa realidade buscando formas e meios para você crescer. E eu coloco até uma outra pessoa que na história mudou a história do nosso mundo. Você pode acreditar ou não, mas se a gente traz ele como ser humano, ele é uma pessoa que mudou muito contando histórias, é o próprio Jesus Cristo. A gente vê a história de Jesus Cristo contando parábolas constantemente, e era uma forma que ele ensinava. Tanto que ele ensinou de uma forma que mudou o mundo. Né? Se a gente olhar como um profissional ali, que ele mudou a vida das pessoas, e ele fez isso impactando o mundo de uma forma que a gente hoje consegue entender isso, vendo o quanto que contar história é poderoso. Outro gatilho mental é a curiosidade. São cada vez mais produtivas. Eu acho que tem um áudio aí. A curiosidade é um gatilho mental muito interessante que a gente vê muito na mídia. Né? Há um tempo atrás a gente via isso em novela, cenas do próximo capítulo. E você fica, digamos assim, preciso ver, você precisa dar um final daquele assunto. Nosso cérebro quer resolver problemas. E se ele deixa uma história, algo curioso para complementar, ele não vai sossegar até ter sanar aquela curiosidade. Então, se você sabe usar o gatilho mental da curiosidade ao seu favor, digamos, para o seu aluno voltar na aula que vem, você deixar algo no ar para ele ficar curioso e vir com muita vontade, isso é interessante, é poderosíssimo. Você consegue aumentar, digamos, a frequência desse aluno. Né? É muito interessante quanto que é um detalhe que faz toda a diferença. E como eu falei, o nosso cérebro gosta de resolver. Se ele fica algo no ar, ele vai querer resolver, como é o gatilho da curiosidade. Já ao contrário, quando você dá tudo o que ele precisa, ele fica tudo bem. Daí eu entro no gatilho do porquê. Eu vou explicar o que eles fizeram de experiência para entender esse gatilho. Na faculdade da Universidade de Harvard, eles fizeram esse trabalho em uma Xerox. A Xerox vivia com fila. E eles pediram para uma pessoa que fazia parte do trabalho ir tirar Xerox. Só que ela não entrou na fila. Ela foi direto cortar fila. E ela chegou para cortar fila, deu um argumento. Olha, você me deixa cortar fila porque eu estou atrasado e preciso chegar na minha aula? E 85% das vezes que de todas as vezes que ele conseguiu, 85% deu certo. Daí os profissionais da pesquisa ficaram curiosos. Vamos mudar esse porquê. Agora você vai ser mais simples ainda. Diz que por que você precisa tirar a Xerox. Então voltou aquela pessoa na experiência e cortou a fila e pediu perguntando: posso entrar na sua frente porque eu preciso tirar a Xerox? Em torno de 80% das pessoas deixaram isso acontecer. Se você parar para imaginar, todo mundo que está naquela fila foi para tirar Xerox. Que argumento é esse que você chega lá na frente e fala: posso entrar na sua frente porque eu preciso tirar Xerox? Sendo que todo mundo está lá por isso. E mesmo assim as pessoas cederam espaço. Então entender quanto esse porquê, finalizando o assunto, o nosso cérebro acaba baixando a guarda e as coisas acontecem. Quanto que você pode usar esse gatilho mental nas suas aulas, na forma que você fechar uma venda, porque eu falo que o profissional de educação física tem que aprender a vender, tem que aprender a comunicar. Quem vende consegue ter dinheiro, quem não vende não tem dinheiro. Vender a sua imagem, vender realmente o seu trabalho, o seu serviço. Então, constantemente a gente tem que aprender a vender, né? E a gente vai para um próximo gatilho mental, que é a escassez. Esse gatilho da escassez é muito usado em comércio. A gente vê a última unidade, somente 10 pessoas, e tende a trazer uma ação do nosso cérebro, digamos assim, eu preciso disso, custe o que custar. É por isso que às vezes você compra algo e quando chega em casa, você fala, poxa, eu não precisava ter comprado isso. Daí o lado, seu raciocínio quando chega em casa, ele vai lá naquele neocórtex, a pensar, nossa, eu não precisava disso, mas na hora que você estava emocionalmente abalado pela escassez, você fez sem pensar. Então, quanto de escassez você pode colocar para você desenvolver o seu profissional? Você ser o melhor profissional?
até no planejamento da sua agenda. Se você está numa negociação, vou dizer no caso de um personal, ou no atendimento, numa prestação de serviço, a pessoa fala assim, então tá bom, quando você pode? Você fala assim, olha, eu tenho todos os horários, quando você quiser, de manhã, de tarde, de noite, segunda a sexta, quando você quiser. Isso fica mentalmente de uma forma, digamos assim, pouco valiosa. Se você mudar essa forma de dizer, digamos assim, eu tenho terça-feira às 9 horas, o último horário, e eu preciso da sua resposta o quanto antes, porque eu tenho pessoas interessadas que estão para responder. O primeiro que fechar, eu vou marcar nesse horário. A hora que a pessoa se sente momentos de escassez, ela já tomou uma atitude. A gente diz que o nosso subconsciente é quem toma as decisões. E por isso que a gente precisa mexer com o subconsciente, saber atingir ele, e uma forma de atingir ele são os gatilhos mentais. Outro gatilho mental é o comprometimento. Quanto que o profissional de educação física tem comprometimento? Eu passei uma fase, que eu, como eu falei, acabei deixando minha profissão de lado, e eu vi muito isso da minha parte de não cumprir. E quanto eu vi meus clientes, meus alunos irem embora. Depois, quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a trazer esse comprometimento muito forte para a minha profissão e para a minha vida pessoal também. E comecei a escutar, já escutei isso outras vezes também, mas escutava muito assim, poxa, professor, mas você vai estar amanhã às 6 horas da manhã? É certeza? Porque o outro professor, o outro profissional me deixou, furou comigo e não teve esse comprometimento. Isso é muito importante para você conseguir cada vez mais trazer seu profissional para essa evolução. E até o próprio comprometimento, você segurar na mão do seu aluno, do seu cliente, ou olhar no olho dele e falar, estou comprometido com você, você está comigo? Aí entra até um gatilho mental da reciprocidade, junto com o comprometimento. Então é muito interessante a gente saber que existem essas ferramentas. E eu vou te deixar bem claro que você entendendo mais disso hoje, vocês têm uma responsabilidade enorme com esse conteúdo, porque você vai saber persuadir pessoas. E aprenda a persuadir pessoas, seus alunos, clientes, por bem, por positivo. Porque as pessoas não gostam de ser enganadas. Se você persuadir a pessoa de uma forma negativa, mentindo, enganando essa pessoa, é uma vez só. Você não vai conseguir fazer uma segunda e ainda seu nome vai ficar exposto para outras pessoas como essa pessoa mentirosa, essa pessoa que engana as outras pessoas. Porém, se você usar ao seu favor, cada vez mais você vai ter mais clientes, porque você está respondendo a dor dele, resolvendo o problema dele, né? O nosso cliente traz um problema e a gente traz uma solução para ele que ele às vezes não precisa entender que ele vai agachar, mas sim que ele vai fortalecer, que ele vai ficar forte, gastar energia e vai emagrecer, porque às vezes a dor dele poderia ser o emagrecimento. Então deixo bem claro para vocês aqui usarem isso de uma forma positiva na vida profissional e até pessoal, porque isso é muito poderoso. A gente tem poderes mentais dessa forma de gatilhos e alguns outros que eu vou explicar, que a partir de agora, profissional de educação física, você professor, tem toda a responsabilidade para a sua vida e a vida de quem está ao seu lado, tá? E eu coloquei alguns outros poderes que a mente tem. Um deles que eu coloquei aqui é o loop hipnótico. O loop hipnótico, na fisiologia, chamamos de reflexo ideomotor. Eu fui conhecer essa parte da fisiologia depois, quando eu fui estudar a hipnose, porque eu sou fisiologista do exercício, dentro da fisiologia eu não conhecia. E nada mais é a resposta do nosso corpo ao que a gente está pensando. Eu vou dar um exemplo da mente do ansioso. A pessoa que é ansiosa, ela criou um filminho na cabeça dela, onde está acontecendo coisas que estressa ao ponto da frequência cardíaca dela aumentar, a pressão arterial dela aumentar, ela começar a ter um estímulo de neurotransmissores, mais adrenalina, a pupila dela muda. Então, o corpo está reagindo o que a mente está pensando. Isso é um loop hipnótico, isso é um reflexo ideomotor. E a gente consegue colocar isso positivamente de outras formas. Existem outros estímulos para esse reflexo ideomotor, para o seu aluno conseguir fazer o que você quer. O que você programou ele sentir, digamos, fisicamente diferente.
Vou dar um exemplo. Igual o aluno que sente dor no exercício e você consegue dar um estímulo dessa forma, tirando a dor do aluno. E é muito interessante, porque isso acontece. Muitos alunos eu hoje coloco com uma forma de uma resposta muito positiva e eu ensino meus profissionais. Eu já validei tudo isso que eu estou falando hoje com meus profissionais e eles têm cada vez melhores resultados. Então é muito importante a gente ter esse entendimento como funciona esse reflexo ideomotor, esse loop hipnótico. Outro poder que a gente tem é o poder da postura. De várias formas eu coloco esse poder da postura. A primeira é como a nossa mente subconsciente consegue, digamos, olhar a nossa postura e julgar. Querendo ou não, a gente está sempre julgando e pensando. Algum momento na sua vida, você deve ter olhado uma pessoa que não conhecia e falou assim, meu santo não bateu com dela. Por que será? Porque a sua mente subconsciente captou uma mensagem dela. E dentro de uma comunicação, se a gente parar para imaginar, 7% só da comunicação é o verbal do conteúdo. Aproximadamente todo o resto ou é postura corporal, como você está mexendo o braço, como você está posicionado o corpo, se você está de frente, se você está de lado, e qual tom você está usando para esse momento. E muitas pessoas, depois que conhecem a outra pessoa, nossa, ela é muito gente boa, mas no começo eu não ia com a cara dela. Porque o corpo dela estava falando algo que o seu subconsciente não achou interessante ou uma pessoa amigável, né? E se você entende isso, imagine você fazer o contrário. Eu volto a dar o exemplo de Jesus Cristo, que todas as imagens praticamente a gente vê ele contando histórias para as pessoas, ele está numa postura de braços abertos, palma da mão para frente. Isso mostra quanto que a gente está exposto. Se eu começo a me proteger, cruzar braço, tampo meu abdômen, coloco algo que eu tampo meus órgãos, nosso subconsciente entende que eu estou me protegendo. Se eu estou me protegendo, porque pode ter algo, digamos, de risco, e a gente não tem uma interpretação às vezes exata, daí vem aquele pensamento, eu não gosto daquela pessoa, meu santo não bateu com ela. Porque a postura dela influenciou isso em você. Só que agora pare para pensar, quanto que você faz isso com outras pessoas? Quanto que você espanta seu futuro cliente com a sua postura? Então é muito interessante. Já existe um outro poder da postura que eu quero colocar aqui, que é de uma psicóloga de Harvard também, essa é mais recente, que chama Amy Code. Ela fez um teste assim, ela colocou algumas pessoas na frente do espelho e essa pessoa ficou elas ficaram apenas 2 minutos na frente do espelho fazendo uma postura empoderada, que é a postura da Mulher Maravilha ou do Superman, que é a mão na cintura, peito estufado, ombro alinhado, olhando em frente e olhando para o espelho, sem falar nada, só observando a postura. A resposta dessa pesquisa, ela conseguiu observar que aumentou o nível de testosterona. E você, como professor de educação física, você já estudou quanto é importante a testosterona, principalmente por um lado de confiança ou por um lado de desempenho. Então, se você observar que essa pesquisa mostrou que apenas 2 minutos de um exercício que você fazia postural e mudava o seu estado emocional e mudava até a parte da sua fisiologia, se a gente imaginar isso, quanto que a gente pode agregar ao nosso profissionalismo e agregar aos nossos alunos com esse tipo de poder da postura. Outro poder da mente é a gente conseguir ter uma leitura dos olhos. Nossos olhos, eles conseguem mostrar se eu estou lembrando, se eu estou criando, se é algo real. A gente tem basicamente assim, o lado direito, o lado criativo, que é o nosso subconsciente, e o lado esquerdo, o nosso racional, o nosso lado consciente. E os olhos tendem a buscar esses lados quando ele está fazendo algo. Digamos que a pessoa está criando uma história. Possivelmente ela vai olhar para cima, para o lado direito. Possivelmente, quando ela está lembrando de um som, ela vai olhar para o lado esquerdo, na altura do ouvido, mais na horizontal. E existem várias outras formas de a gente ter essa leitura. No curso eu ensino todas essas formas de poder da mente para você, profissional, ter recursos de ter um melhor desempenho, como pessoa, como profissional e com os seus alunos e clientes. O poder da autoafirmação hipnótica, né? E não só a autoafirmação, como colocar uma persuasão hipnótica para o seu aluno. Você conseguir
colocar dentro da mente dele aquela ideia de um upgrade no software, ressignificar certas situações que ele não acreditava, como, eu não aguento isso, é muito pesado, eu não aguento isso, ele nem tentou. Em alguns casos em academia a gente vê isso, ou aquela criança ou aquele adulto que não consegue fazer um gesto que você pede, numa forma de um movimento na natação, ou no futebol, ou em qualquer outro tipo de movimento. Ela já diz, eu não nasci para isso eu não sei fazer, isso eu não consigo fazer. Então você tem técnicas da hipnose, da PNL, que consegue reverter isso. Outro poder que eu coloquei dentro de outros que existem, né, é o vocabulário transformacional. Se a gente imaginar quanto que a nossa comunicação interna muda nosso estado emocional, a gente vai querer mudar um pouco mais a forma das palavras que a gente, digamos, coloca dentro da nossa mente. Se você profissional colocar para você, tá lá, fisiologia, eu não sei fisiologia, você não vai saber fisiologia, porque a sua mente aceita o que você coloca. Se você coloca quem não sabe, você não vai saber fisiologia. Só que você mudar esse vocabulário, transformar ele, eu posso aprender fisiologia. Tenho certeza que um dia, depois do outro, você vai ter mais entendimento e mais entendimento. Então, ter esse poder e saber usar esse poder é muito, muito interessante e poderoso para você trazer novos resultados. Daí a gente vem nessa ideia dessa programação mental, nesse mindset ágil para a gestão de carreira. Tudo que você ouviu aqui, professor, você agora tem a sabedoria que existe. E quanto você agora vai usar isso ao seu favor, profissional e pessoal, buscando uma melhor gestão da sua carreira, tomando decisões com mais rapidez. É o que eu falei, se for para errar, erre rápido, mude rápido de ideia, de plano e continue a desenvolver. Isso agora cabe a vocês profissionais que estão participando dessa palestra, saber que está na mão de vocês. E nunca deixe nada na mão de outras pessoas, do governo, porque você não consegue evoluir dependendo dos outros. Você tem que criar a sua realidade, criar a sua carreira, planejar, imaginar e buscar conhecimento, ter habilidades para ter realmente essa resposta. Quando mudamos as nossas crenças, elevamos nosso padrão de possibilidades, buscando novos desafios, realizando coisas antes inimagináveis e colhendo resultados. Então eu acredito que a solução do seu problema está dentro da sua mente, só que em muitos momentos você não teve chance de acessar, porque você não teve inteligência emocional ainda para criar isso. Eu vou dar um exemplo de pessoas que mudaram o mundo com a ideia de ter isso, digamos assim, esse tipo de mindset, né? Usando esses poderes do vocabulário transformacional e tudo mais. Eu até coloquei a imagem de uma lâmpada aqui para lembrar dessa pessoa, que é Thomas Edison, que criou a lâmpada incandescente. E ele falhou muitas vezes, mais de 100 vezes antes, para depois conseguir acertar. E ele não colocou que ele falhou mais de 100 vezes. Ele colocou que ele achou mais de 100 vezes formas erradas de acontecer. Uma coisa simples, mas muda todo o contexto. Até a hora que ele fez uma forma certa e deu tudo certo. E quanto que você está colocando, professor, formas, um vocabulário que está destruindo crenças ou usando todo esse poder da mente ao contrário, para te deixar sem confiança, para te deixar sem criatividade para criar a sua realidade. Daí a gente vem com esse pensamento do pai da PNL, que é Richard Bandler. Ele coloca, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Depois que eu tive o primeiro contato, mais ou menos 5 anos atrás, com esse tipo de material, eu fui buscando cada vez mais, estou constantemente estudando. E tudo que eu estudei, tudo, desde a parte de coaching, do meu MBA de gestão de pessoas e coaching, desde a minha formação de PNL, minhas formações de hipnose, dentro dos meus 20 anos de educação física, hoje eu criei esse curso que chama Educação Física de Sucesso. O objetivo do curso é auxiliar profissionais de educação física a ensinar eles a desenvolver habilidades e competências que farão toda a diferença no futuro da sua carreira. Então, você profissional de educação física, você professor que está me acompanhando nessa palestra, se o que você está ouvindo
tem lógica para você, você está observando que realmente você pode ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e conseguir ter resultados melhores com seus alunos e clientes, você precisa ter esse entendimento. E é isso que você vai aprender nesse curso. Eu vou ensinar bases da inteligência emocional. Você vai aprender a ter uma autogestão da sua emoção. Primeiro você vai identificar as emoções que existem, como essas emoções comunicam dentro de você e se elas somatizam no seu corpo em alguma parte. Depois você vai entender como mudar o seu estado emocional. Você conseguindo ter essa gestão do seu estado emocional, você já vai ter resultados diferentes. Depois, na parte de inteligência emocional, você vai ter a chance de conseguir olhar as pessoas ao seu redor, né? O seu lado social, ter empatia, usar essa inteligência emocional para você conseguir ter os resultados que almeja. Vou ensinar para vocês uma base de coaching, que o coaching nada mais é, desculpa, é uma forma de tirar você do ponto A e levar você para o ponto B. Você que está hoje escutando essa palestra, a sua programação mental te trouxe até aqui. Agora está em suas mãos como você vai reprogramar, o upgrade que você vai dar no seu software da sua mente para você ser o profissional lá naquele ponto B. Como que você imagine esse ponto B, qual é o seu propósito de vida. E nesse curso você vai passar por um processo de coaching, um processo de desenvolvimento profissional, conhecendo seu propósito de vida, conhecendo como que anda realmente a sua vida em todos os seus setores, entender as características emocionais que as pessoas têm para você identificar a sua e conseguir identificar a característica emocional de outras pessoas. Como, vou dar um exemplo, meu aluno é dominante, então eu preciso ter um comportamento diferente do dominante para eu entrar em conflito com ele. Não sei se vocês já ouviram falar algo assim. A gente consegue ter 4 tipos de características em algumas ferramentas do coaching. Depois que a gente tem esse conhecimento, a gente começa a olhar as pessoas de uma forma diferente, né? Não só ter empatia, mas ter entendimento de que forma falar, de que forma ter o meu comportamento do lado dessa pessoa, para ter mais resultados, né? E a PNL também eu coloco nesse curso junto com a hipnose clínica para você saber mudar o estado emocional do seu aluno, colocar formas para que ele mude emocionalmente. A gente vive uma fase muito triste que é essa pandemia. Se a gente imaginar, todo mundo está um pouco sofrendo, essa é a palavra, sofrendo por pessoas queridas que estão indo embora, sofrendo porque não consegue trabalhar, sofrendo porque não consegue ter um retorno financeiro que almejava para pagar as suas contas. Então, se a gente consegue mudar isso na gente e consegue mudar isso nos nossos clientes e alunos, eu tenho certeza que você vai ser um profissional completamente diferenciado, tendo muito mais sucesso. O que esse curso pode te ajudar? É o que eu falei, você vai ter mais autoconhecimento, saber gerir suas emoções e de seus alunos e clientes, mudar seu estado emocional. Às vezes, 5 minutos do seu dia muda o seu estado emocional para negativo e você carrega isso para o resto do dia, atrapalhando os seus outros alunos, sendo aquela pessoa antipática que espanta pessoas ao seu redor. Se você sabe identificar isso e mudar, é uma mudança de estilo de vida muito grande. E saber lidar com crenças limitantes, como alunos que acreditam que não são capazes, identificar suas crenças limitantes e criando crenças poderosas, criando um norte para você seguir com essas crenças, sonhar sua forma de profissão que você queira planejar e ser como profissional. Então, eu agradeço a oportunidade ao Ronaldo mais uma vez. E para quem interessou, eu deixo o meu contato, que é o meu site. É sem nenhum acento, educaçãofisicadesucesso.com, ou na minha rede social, no Facebook e no Instagram, ed.física. Dessa forma, de sucesso, que você vai ter mais conteúdo e vai ter o acesso à chance de cadastrar e participar do lançamento do meu curso, que eu vou estar lançando aproximadamente daqui 15 dias, e esse pré-lançamento vai ser um preço com desconto especial,
E você que participou não pode perder dessa realidade de um novo profissional que você pode ser, tá? E mais uma vez, obrigado. E